A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar a Revista dos Adultos, que tem como título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana, que está inserido na lição de número 10. Vai ser uma aula maravilhosa, fantástica e que vai agregar muito ao nosso conhecimento. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês 3 coisas importantes que você já sabe. Aquele like do céu, aquele like abençoado que tem ajudado muito o nosso canal. Também não deixe de comentar os nossos vídeos, isso é muito importante para o crescimento do canal. E também não deixe de compartilhar no grupo da família, no grupo da igreja, da escola dominical, nos grupos do Facebook, enfim, Instagram, aonde você puder nos ajudar, que você conhece, sabe do nosso trabalho, nos ajude, que vai ser muito importante. Desde já também quero informar a todos os irmãos que nos acompanham que nós já estamos aí com a plataforma que se chamará Kit da Escola Dominical. Este Kit da Escola Dominical nós vamos apresentar, além dos conteúdos antecipados lá na plataforma, nós também estaremos de início colocando conteúdos adicionais como resumos, infogramas, slides e todo tipo de benefício que possa te ajudar na elaboração e consumação da sua aula da Revista dos Adultos, a priori. Depois nós vamos estender esse trabalho às outras revistas, mas lá você já vai ter a revista dos adultos de forma antecipada, a revista dos jovens de forma antecipada, a revista dos pré-adolescentes de forma antecipada e também dos pré-adolescentes, que vai ser uma revista nova que a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, estará ministrando, além da revista dos pré-adolescentes. Continua ainda com a revista dos adultos e a revista dos jovens, que tem sido aí uma bênção. A nossa plataforma Kit da Escola Dominical estará disponível a partir do segundo trimestre de 2025. Já está aí linda, maravilhosa, bela. O nosso irmão, o presbítero Lucas, está elaborando, trabalhando para deixar assim, ó, um espetáculo. Então, você não perde nada assim que nós já iniciarmos o trabalho, com uma semana de antecedência da primeira aula, você já vai poder se inscrever lá, vai poder conferir o conteúdo que já estará disponível da primeira aula dos adultos e, consequentemente, também as outras aulas você terá esse bônus, tá bom? Então, aos poucos nós vamos acrescentando, mas já é uma vitória para o nosso canal. Em abril nós fazemos 3 anos e isso tem nos ajudado muito aí a pensar cada vez mais longe. Os irmãos viram aqui que não tem a mesa, nós passamos aqui por algumas mudanças, vamos colocar uma mesa de frente para nós aqui e não nas costas, vamos organizar essa questão também. Já comprei um celular novo, um iPhone, para a gente melhorar essa imagem, melhorar esse trabalho que está sendo feito. Um amigo nosso, Caio, nos deu de presente um microfone sem fio, 2 na verdade, então a gente vai poder fazer em algum momento, eu, minha esposa, algum trabalho que exija aí 2 microfones. Então assim, irmãos, só novidade daqui para frente. Então você não perde por esperar, tá bom? Então vamos lá, conforme for passando o tempo, nós vamos acrescentando aí algumas novidades. Essa imagem ainda é do celular antigo, tá bom? Assim que eu organizar ele, passar todos os dados para o iPhone, aí a gente vai começar a utilizar ele, muito provavelmente já na primeira aula do segundo trimestre de 2025, e
se der tudo certo, até antes, tá bom? Então, vai ser uma bênção. O pecado corrompeu a natureza humana. Então, continue orando por nós e continue nos ajudando aí. O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo está localizado em Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, que diz o seguinte: porque todos, ou seja, não há exceção, não há minoria, não há maioria, todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, enfim, brancos e negros, todos pecaram, passado, e destituídos, ou seja, estão afastados, estão da glória de Deus, ou seja, estão, tempo presente. Então nós vamos trabalhar muito essa questão. A verdade prática vai dizer: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então aqui, já na verdade prática, nós já estamos aplicando o conceito básico que nós temos sobre o pecado original, desde o ventre materno. Então vamos lá, nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3 e também Romanos capítulo de número 5. Então, no nosso plano de aula, o autor também deixou bem claro o seguinte: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Então, o homem não foi criado igual a Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança conforme a santidade e a sua perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perduram a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar essa realidade pecaminosa. Então, nós vamos estudar esse ponto também, ok? Então, vamos lá. Dentro do nosso comentário, a nossa introdução vai dizer o seguinte: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado. Então, esse ser humano é criado à imagem de Deus, em santidade e em perfeição, teve a sua estrutura, as suas qualidades e também a sua vida desfigurada. E eu lembro de um autor da revista da CPAD que usou um termo muito forte, que o ser humano está em um estado de apodrecimento. E isso me marcou muito, porque já veio na mente minha essa ideia do cadáver, da pessoa morrer e ela ir se deteriorando ao longo do tempo. Então, o capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos, capítulo 5, nós vemos duas versões. Gênesis, capítulo 3, a entrada do pecado no mundo, e ele não fica confinado, porque Romanos, capítulo 5, fala que dessa extensão, ou seja, ele se alastrou por toda a raça humana, tá bom? Então, e nós vamos aqui refutar algumas crenças inadequadas. Então, quando eu falo aqui, irmão, sobre o pecado da natureza humana, eu estou falando dentro de uma matéria muito importante que é estudado nas salas de teologia, a martiologia, que dentro da teologia sistemática estuda a doutrina do pecado, a martiologia. A amartia significa errar ou perder o alvo. Então, o termo é o estudo sobre o pecado. Então, não está relacionado, preste muita atenção já no início para você pegar a ideia. Quando eu falo de pecado e quando eu falo de pecado dentro do estudo da amartiologia, eu não estou falando e não estou relacionando o pecado a um ato único ou a um ato singular, pelo contrário, mas a um estado de ser, o estado de ser ou
a condição e não uma má decisão. Eu não estou falando de um ato único de pecado, mas a condição ao qual o ser humano se encontra. Então, pecado original designa o momento em que esse pecado entrou no mundo pela ação dos primeiros humanos. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7 mostra o momento em que Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá aí início, pontapé a essa questão. Vamos lá. Tópico 1, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico de número 1, autor do pecado. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim. Isso foi fato. Mas ele foi advertido de que uma árvore que estava ali no meio do jardim não poderia ser comida. E aqui o autor vai nos trazer à memória a questão da serpente que enganou Eva, e essa serpente é o próprio diabo, ou a antiga serpente, anunciada em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Ele também traz alguns pontos importantes sobre a questão do diabo, concernente à sua origem, ou seja, ele era um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, mas teve um grande problema. Ele se rebelou contra Deus e, consequentemente, foi expulso do céu. E não somente ele, mas todos aqueles que aderiram à sua rebelião, tá bom? Então, o que a gente pode trazer aqui de coisas importantes? Eu queria focar justamente Gênesis capítulo 3. Primeiramente, a serpente era a mais astuta e a mais esperta que o Senhor havia feito. Isso é fato. A animalia mais esperta e também mais astuta. É interessante que a serpente começa a conversa com uma expressão de surpresa, percebam no texto. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha para você analisar. Espera aí, Deus havia falado que era apenas uma, e ela vem com uma astúcia, com uma expressão de surpresa, mas Deus mandou para que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva, de forma errônea, cita a ordem original de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 16, aonde Deus apenas proíbe eles de comerem, e tanto é que vai dizer lá, vocês podem comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Aí o versículo 17 vai dizer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se comerem, o dia em que comer, morrerá. É interessante, essa foi a ordem e essa foi a sentença. Aí, Eva reproduz a proibição de forma mais forte. Percebam no texto que Deus só proíbe de comer. Olha o que Eva fala em Gênesis capítulo 2, versículo de número 3. Ela vai dizer, ó, não devemos comer, tá correto, foi isso que Deus falou, mas ela acrescenta, Deus não falou isso, nem tocar nela. Isso Deus não falou. Aí ela volta a dizer aquilo que Deus havia afirmado. Se fizer isso, morreremos. Então, a Eva interpreta, na verdade, ela expõe uma inverdade sobre Deus, dizendo que Deus falou que não era para tocar. Mas o fato é que não devemos comer, embora para comer deva-se tocar. Mas a ideia aqui não é essa. Os comentaristas dizem, olha,
ela acrescentou algo que não existia. Para comer, precisa de tocar, mas ela está dizendo, não devemos comer nem tocá-la. Então não é o ato de comer, tocar para comer, não pode nem tocar. Então a serpente, aproveitando a vantagem, no versículo 4, ela vai dizer o seguinte: vocês não morrerão coisa nenhuma, porque ela afirmou, vocês morrerão, nós morreremos se nós comermos ou tocarmos, mas Deus não falou isso no capítulo 2, versículo 16. Aí o que acontece? No versículo 4 do capítulo de número 3, né, no capítulo 3, a serpente percebeu a vantagem. É no versículo 4 que ela vai dizer, vocês não morrerão coisa nenhuma. Concentrou o seu ataque, isso é fato, incitando Eva, ela incitou Eva sobre o ressentimento que Eva tinha contra a restrição. Então, se a restrição não era, segundo Eva, tocar, e segundo Deus, não comer, então, peraí, eu vou incitar isso daí dentro do coração dela. E vou suscitar nela o desejo de poder. Porque vocês serão como Deus, suscitando nela o desejo de poder. Percebam a astúcia da Alimária. E no versículo 4, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, é a serpente falando, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 4 e versículo 5. No versículo de número 6, viu que a árvore era bonita, as frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ser igual a Deus, como seria bom ter entendimento. Aí no versículo 6, ela vai entender que, pensando que seria bom, ela apanhou uma fruta e comeu. E também deu ao seu marido Adão e ele comeu. Aí no versículo 7, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então aí a história continua. Vamos aqui. João 8,44 vai dizer o seguinte: desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. E porque ele começou com uma mentira. Ezequiel 28,15. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que começou a fazer o mal. Versículo 17. Você ficou orgulhoso, a sua fama o fez perder o juízo. 2 Pedro 2,4, falando aqui sobre os anjos. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. O último, Judas, versículo 6, vai dizer: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da própria autoridade que lhes foi dada, mas abandonaram este lugar de autoridade, o lugar onde moravam, e eles estão amarrados em correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus o está aguardando para aquele dia em que serão condenados. Então aqui nós temos uma bela explicação bíblica sobre essa questão da queda. A queda não atingiu somente a raça humana, mas a queda trouxe em si a queda já estabelecida de Lúcifer e também a queda já estabelecida dos anjos. Anjos que estão em prisão, anjos que estão aguardando, anjos violentos, anjos maus, anjos específicos, que a Bíblia não descreve, porque ele faz um paralelo ali em Judas entre aqueles que pecaram e foram
os anjos que pecaram e foram aprisionados, e a raça humana que não aceitou e foi destruída pelo dilúvio, né? Então nós não temos muitas informações a respeito desses anjos que estão presos nesses abismos. O fato é que os demônios que existem hoje são frutos dessa rebelião. Então, Apocalipse fala, né, que a cauda de Satanás trouxe, né, a terça parte dos anjos. Que quantidade que é essa? Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden, mas foi no céu. O pecado teve a sua origem no céu. Que algo mais estranho, né, pensar assim. Subtópico 2. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Percebam que no primeiro subtópico eu terminei nessa parte. Gênesis capítulo 3. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. O versículo 15, né, justamente vai dizer: esta esmagará, a minha tradução traz, a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Então aqui nós vamos ver que a serpente indicou que o verdadeiro motivo de ser humano que o verdadeiro motivo do ser humano era ser igual a Deus, ou como Deus. Então percebam que na astúcia dela, ela tenta mostrar que o papel do ser humano não era um papel de inferioridade ou submissão, mas que o verdadeiro papel da raça humana seria realmente ser igual a Deus. Tanto é que ela diz, olha, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão iguais a Deus. Então, desobedecer a Deus ocasionaria não a morte, segundo ela, mas uma vida completa e rica para o homem. Então, essa era a ideia que a serpente passou para para o primeiro casal. Então, havia sugestões, né, de possibilidades que eram fascinantes e misteriosas. Então, essa sugestão maravilhosa e misteriosa chamou a atenção de Eva, e com isso ela pecou, juntamente com o seu marido, tá bom? Então, aqui a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, isso é fato, mas afirma que, como por um homem entrou o pecado ao mundo, pelo pecado a morte também passou a todos os homens. Isso é uma grande realidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 vai dizer: o que dá à morte o poder de ferir é o quê? O pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Então Paulo fala muito sobre essa questão. O homem separado de Deus, ele não possui mais o poder espiritual para voltar-se a ele, mas está totalmente indefeso nas mãos do pecado e condenado a incorrer as suas consequências. Então, para Paulo, a morte para Paulo é um poder. A morte para Paulo não é algo natural. A morte para Paulo é um poder, é uma potestade. Morte e pecado estão unidos, ou seja, o pecado reinou na morte. Então, assim, é fantástico a forma como Paulo entende e compreende essa questão da morte. Então, por isso que eu disse lá no começo, que não apenas nos tornamos seres que cometem atos ocasionais de pecado, mas pecadores escravos do pecado.
seres dominados pelo poder do pecado. Perceba como isso é complexo, mas ao mesmo tempo é lindo de se pensar, a grosso modo, é lindo de imaginar, de pensar, de raciocinar, entender como é que funciona essa questão do pecado, que não é algo ocasional. Nós não estamos falando de algo ocasional. Ah, todo mundo é pecador. Sim, todo mundo peca. Mas nós estamos falando, e a Bíblia sempre enfatiza, o domínio do pecado sobre a raça humana, tá bom? Então vamos lá. A extensão do pecado. Aqui nós vamos entender que o pecado corrompeu o ser humano na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. As suas vontades, a sua consciência e a sua razão. E não se refere à intensidade do pecado. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Então não existe a ideia de pecadinho e pecadão. O ser humano está dominado pelo poder do pecado e ele precisa se libertar dessas amarras, da lei do pecado. Por isso que Romanos vai dizer que nós saímos debaixo da lei do pecado para estar debaixo da lei do Espírito. Porque aí quem comanda a nossa vida é o Espírito de Deus. Tiago Armínio vai dizer dentro da sua Ordo Salutis, né, que ele coloca como depravação total, predestinação condicional, expiação ilimitada, graça preveniente e perseverança condicional dos santos, mas aqui nós vamos destacar somente a depravação total. O que ele pensava sobre essa questão da extensão do pecado, do domínio e da depravação? Ele vai dizer que a queda foi resultado da decisão livre e espontânea de Adão e Eva, tá? Sem ter sido predestinado antes da criação pelo próprio Deus. Então era assim que Armínio definia a questão da predestinação. Então Romanos capítulo 5, versículo de número 21, vai dizer que o pecado reinou na morte. Ele reinou, é o trunfo dele. Romanos 6:17 vai dizer que antes eram escravos do pecado. Antes eram escravos do pecado. Romanos 6:20, quando eram escravos do pecado. Romanos 8:34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Romanos capítulo, João 8:34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, a morte, percebam, escute, analise, a morte não é a única consequência do pecado, percebam. Mas por causa do pecado, a terrível condenação de Deus vai agir contra toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Então aqui nós estabelecemos o primeiro tópico e agora nós vamos para o segundo tópico também de muita importância, que vai falar sobre a heresia que nega o advento do pecado dentro da ideia de Pelágio. Aqui o pelagianismo é a heresia mais antiga da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Ele era um monge erudito britânico, nós estamos falando aí do quarto, quinto século, 360 a 420 depois de Cristo, transferindo-se para Roma e sendo aí contemporâneo de Agostinho. Então aqui nós temos uma prévia aí do seu histórico. Do tópico A, conteúdo doutrinário, ele vai dizer que a ideia principal de Pelágio era de que, como era algo popular, o próprio autor diz assim,
não era considerado uma heresia, até porque estava dentro dos circuitos populares da época. Mas um tal de Celestio, jurista romano de origem, foi quem deu o pontapé inicial dentro das ideias de Pelágio, porque tudo aquilo que nós sabemos sobre Pelágio é dos escritos dos seus acusadores, né? Que seriam os seus debatedores. Aí nós conhecemos um pouco mais de Pelágio. E nós não temos escritos de Pelágio, a não ser aqueles que escreveram contra Pelágio. E a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Então não existe nada lavrado, né, do próprio Pelágio. Então, qual é o resumo de Pelágio? Aqui o autor deixa bem claro. Não nasce em pecado o ser humano, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do ser humano. Então vamos entender um pouco aqui. Para Pelágio, a teologia de Agostinho dava licença para a imoralidade e devassidão. Se a salvação só pode ser alcançada quando aprove Deus concedê-la, então todos podem viver em pecado, oferecendo a desculpa de que até agora Deus não decidiu libertá-los ou salvá-los. Então eles não teriam outra opção a não ser pecar. Para Pelágio, o defeito central do monergismo, aí tem duas palavras interessantes, monergismo quer dizer que a salvação é um trabalho exclusivo de Deus. Sinergismo descreve a interação entre duas ou mais partes, ou seja, aí você tem a cooperação de Deus e o ser humano. Aí eu falo que é uma teologia sinergista. Monergista, não há possibilidade do trabalho humano, mas sim de um trabalho totalmente exclusivo de Deus. Para poder exemplificar e você entender, é como se nós estivéssemos comparando calvinismo e arminianismo. O arminianismo seria um sinergismo, eu dependo ali da participação humana, e o monergismo seria, olha, a depravação é total, depende somente de Deus. A graça, ela é irresistível. Então, quando Deus chama aquela pessoa, ela já está predestinada a ser salva. Então, para Pelágio, o defeito central do monergismo é que ele aniquila a responsabilidade moral do ser humano. Se o ser humano é o recipiente passivo da salvação, que incentivo essa pessoa teria para buscar a Deus? Então, para Pelágio, ele não conseguia compreender isso. Então, Pelágio diria que o pecado original, aí ele tem, tá? Ele apoia o sinergismo, é contra o monergismo, só que ele vai dizer, concernente ao pecado original, que o pecado original não alterou substancialmente a natureza humana. Ele vai dizer, não há qualquer noção de que o homem pecador é escravo de seus pecados, ou de que o homem natural se recusa a vir a Deus. Por isso que o autor colocou aqui que ele não acredita que no pecado original, tá bom? Então vamos aqui. Então nessa questão aqui, o problema segundo Pelágio era falta de um bom exemplo moral que pudesse instruir pecadores em como viver corretamente. Por que eu estou falando isso? Porque ele está negando o pecado original. Então ele está dizendo, para defender o seu ponto, ele está dizendo, falta um bom exemplo moral em como viver corretamente. Então como é que essa pessoa ela vai chegar
Como é que ela vai ter um exemplo a seguir? Não tem, moralmente não tem. Ele vai dizer que é falta de vergonha na cara por parte dos pecadores que se recusam a obedecer a Deus. Então, ele vai dizer o seguinte também no ponto C. Deus, por sua vez, já fez sua parte. Ele deu a sua lei e mandou seu filho para mostrar como viver em santidade e obediência. Então, essa forma de Pelágio pensar é totalmente diferente da forma como nós pensamos. Então, ele acredita que o pecado original ele não existiu e que o ser humano não é escravo de seus pecados. Por outro lado, ele entende que não há nenhum ser humano que possa ser espelhado para que essa pessoa pegue esse exemplo e que aquilo que poderia ser feito já foi feito. Então as pessoas faltam vergonha na cara e elas precisam ler as escrituras, olhar para o passado, ver o que Deus fez e assim pegar esse exemplo passado, tá bom? Então vamos lá. A resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Então, a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a posteridade é a morte, como nós já vimos falando aqui. E essa morte, esse pecado original, causou a corrupção do gênero humano. Aqui ele vai dizer que a morte de Jesus é em favor dos pecadores. Ele vai citar a questão do Alcorão. Deixa eu resumir essa questão aqui, subtópico B e tópico B. Então, resumidamente, o pelagianismo é um sistema de salvação por obras. Guarde isso. O pelagianismo é um sistema de salvação por obras. A fé... irmão, como é que fica a fé? Simples, para Pelágio, a fé só é pré-requisito para o cumprimento dessas obras. Afinal, só obedecermos às ordens de Deus e crermos nele. É isso. Para Pelágio é isso. Então o trabalho da salvação está nas mãos humanas, sem sofrermos a depravação total. Temos capacidade, segundo Pelágio, para buscar a salvação através da obediência a Deus. Então, o que ele está fazendo? Ele está negligenciando qualquer ação do Espírito Santo. Então, percebam que Pelágio tem uma ideia totalmente diferente daquela proposta até então. Então, para você entender, os princípios do arminianismo é que Deus deseja salvar a todos. Então, a sua graça se estende universalmente, diferente de Pelágio. Então, a missão de Jesus é de tornar-se mediador. Então, para Pelágio, você deve apenas olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Aqui não. Ele deve ser o mediador. Colossenses 1, 19 e 20 vai dizer que foi do agrado do Pai, que pelo sangue da sua cruz reconciliou consigo mesmo aqueles que estão na terra, tudo que está na terra e o que está no céu. João, capítulo 3, versículo 16 e 17, muito conhecido, para que fosse salvo por ele. É o texto chave aí, textual da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, quer que todos os homens se salvem. E aqui também o autor fala da ideia de um mediador. Então, para Armínio, se Deus deseja a salvação de todos, por que todos não são salvos? Que motivo poderia existir para que a salvação não seja uma realidade universal, se foi oferecida universalmente por Deus? A resposta de Armínio é clara, é que a graça salvadora não é irresistível. Podemos resisti-la. Atos capítulo 7, versículo
51. E percebam, não somos livres para dizer sim, mas somos livres para dizer não. Por isso que a Bíblia fala, não foi você que me escolheu, foi Jesus quem nos escolheu, porque nós não somos livres para falar sim, mas somos livres para falar não. Então, dentro da presciência de Deus, é que nós entendemos que qual será a nossa reação mediante essa graça preveniente. Então, o Armínio trabalha muito a questão da presciência. Armínio propõe 4 decretos muito importantes que eu queria deixar bem claro aqui. Falando sobre os predestinativos, ou seja, é uma redefinição de predestinação e graça. O tópico A vai dizer o seguinte: ele escolheu seu filho para ser mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Tópico B, receberá favoravelmente todos que se arrependerem e crerem e perseverarem. O C vai dizer: Deus concederá os meios necessários para ter fé e arrependimento, mediante a sua severidade, misericórdia e justiça. O 4º ponto, Deus decreta que salvará ou condenará certos indivíduos fundamentados na sua presciência, que ele sabe desde a eternidade quem irá perseverar ou não. Olha que ponto interessantíssimo e também muito importante para nós entendermos, tá bom? Então, já fechamos aqui a parte de Pelágio e que, assim, foi muito interessante essa questão, porque o pelagianismo trabalha justamente com o monergismo, que é a ideia da salvação exclusiva de Deus, e que não é algo que nós abordamos, pelo contrário, nós acreditamos na graça preveniente e que a graça ela é resistível. O ser humano pode resistir. Outro ponto interessante que eu falei, que nós somos livres para dizer não. Como é que eu disse aqui? Nós somos... Cadê? Nós somos livres para dizer não, isso. Mas não somos livres para dizer sim. Tópico 3, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O autor citou aqui o mormonismo, né? Nós já trabalhamos em outras aulas, que fala que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, e também a ciência cristã, que nega a existência do pecado. E essa ciência cristã ainda nós não tínhamos abordado aqui. Ela foi fundada em 1866, em Boston, nos Estados Unidos, e eles usam 2 elementos. Primeiro, eles usam a Bíblia e o livro Ciência e Saúde. São os livros básicos dessa religião. Eles procuram restabelecer o cristianismo primitivo e seu elemento de cura cristã ou cura divina. A sua fundadora foi Mary Baker Eddy. Ela nasceu em 1821 e faleceu em 1910. Ela tem, nos seus escritos, ela tem raízes calvinistas e também uma defesa ferrenha, agostiniana e puritana. Dentre aquilo que ele destacou aqui, sobre a ciência cristã que nega a existência do pecado, eu li ali algumas questões sobre esse movimento, que inclusive tem uma igreja gigantesca lá em Boston, que é a igreja mãe deles, e dentre os 6 fundamentos que Mary Baker estabeleceu, o que me chamou a atenção foi o 3º, que mais casa com aquilo que o autor disse aqui. Dentre os 6 fundamentos da comunidade, do movimento, destaca-se o 3º, que eu achei que poderia casar muito bem com aquilo que o autor falou. Reconhecemos, o ponto 3, reconhecemos que o perdão do pecado por parte de Deus consiste na destruição do pecado e na compreensão espiritual
que expulsam o mal, por discernir que ele é irreal. Mas a crença no pecado é castigada enquanto ela perdura, né? Dentre os 6 fundamentos, esse é o terceiro. A nossa conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão, no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. O seu amor e a sua misericórdia nos vivificou juntamente por Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo de número 5. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.